Olá, boa noite, senhores. Hoje a videoaula vai ser sobre avaliação do paciente psiquiátrico e exame do estado mental. Beleza? Avaliação do paciente psiquiátrico. Inicialmente é importante a gente avaliar a urgência desse paciente, né? Para a gente conseguir perceber a urgência do paciente, a gente avalia alguns critérios, que entre eles são a capacidade de autopreservação do paciente, a agressividade do paciente com os demais, a heteroagressividade, a perda de contenções psicomotoras, para a gente estar muito agitado, e o pragmatismo. Basicamente, a avaliação de risco. A gente, em quesito, essa videoaula, ela é uma avaliação do paciente psiquiátrico geral, né? É a base do que é avaliado para você atender um paciente psiquiátrico. Beleza? Geral. Aqui, nessa avaliação de risco que eu coloquei aqui, é um exemplo de como é classificada a urgência do paciente, que nesse caso é o paciente com ideação suicida, nesse caso daqui. Mas a videoaula de hoje é a avaliação do paciente psiquiátrico geral, né? Então, a gente vai avaliar a urgência. Tendo como exemplo aqui esse caso do paciente com ideação suicida, a gente avalia a urgência e o risco como? O risco, se o paciente tiver pensamento de ideação suicida, a gente faz acompanhamento, faz uma psicoterapia com o paciente e encaminha para o psiquiatra. Se for médio risco, o paciente ele tem um plano suicida, né? Tendo como exemplo, né, esse paciente, né, com ideação, daí nisso a gente encaminha para o psiquiatra, a gente cuida de meios que o paciente possa vir a se ferir, a se autoagredir, né? Então a gente esconde as facas, armas, cordas e comunica com a família. Ou alto risco que o paciente ele mesmo fala assim que ele tem um planejamento iminente, uma tentativa de acabar com a própria vida iminentemente, então é uma urgência mais elevada, né? Daí a gente já toma condutas diferentes, né? Que daí a gente interna hospitalarmente, ou pode dar alta domiciliar monitorada, né? Tem que ser monitorada, e retira os medicamentos, né? A amitriptilina, a paracetamol, que são medicamentos que podem ser bem lesivos, fatais, né? Como o caso da amitriptilina em altas doses, né? Não deixa sozinho, tem que informar a família e pedir para algum responsável cuidar com as medicações, né? Então, basicamente, isso aqui foi um exemplo, né? De como a gente avalia a urgência e no paciente com ideação, né? Então, aqui, essa tabela aqui é basicamente como a gente avalia a urgência de forma geral. Tirando esse exemplo, né, do paciente com ideação. Aqui é outra forma, né, que a gente avalia os critérios, né, já ditos, da autopreservação, heteroagressividade, contenção psicomotora e pragmatismo. Daí o nível de urgência 1, no primeiro nível, ele está muito autoagressivo, ele está muito heteroagressivo com os demais, está muito agitado e tem prejuízo no pragmatismo. E daí vai diminuindo o nível de urgência, né. Daí começa a ter autopreservação parcial, comportamento hostil, ele está expansivo, psicomotoramente, né, e até chegar na não urgência. Então, inicialmente é importante a gente fazer essa avaliação da urgência do caso. Beleza? Depois dessa análise da urgência, a gente faz uma anamnese, né? A gente pergunta qual que é a queixa principal do paciente, como ele vem se sentindo, a gente pergunta o histórico desse possível transtorno que ele possa vir a ter, algum transtorno, pode ser bipolar, esquizofrenia, qualquer comorbidade possa vir a ser avaliada desta forma, né? Que daí a gente pergunta início, como era antes da piora dos sintomas, se teve uma evolução muito grande, pergunta dos episódios anteriores, a gente pergunta do desenvolvimento, né, dessa pessoa, se teve algum atraso nos marcos de desenvolvimento, tipo, o paciente ele demorou para começar a falar, demorou para deambular quando criança, ele demorou a alfabetização, sabe, nesse quesito de desenvolvimento. A gente pergunta das fases da vida, como foi a infância, a adolescência, como eram as relações interpessoais. A gente também pergunta do histórico familiar, se tem algum outro parente com uma comorbidade semelhante. A gente pergunta da escola, do trabalho, dos relacionamentos e se teve alguns internamentos anteriores. Além disso, também é importante perguntar das condições de hábito de vida, perguntar do sono, quanto dorme por dia, se está dormindo bem, se está com insônia, se tem um sono intercalado. Pergunta da alimentação, se tá com o apetite aumentado, diminuído, se quantitativamente ou qualitativamente está sendo uma boa alimentação, perguntar se aumentou, teve um aumento ou perda de peso. Em relação à sexualidade, perguntar se teve um aumento ou diminuição do desejo sexual, perguntar se tem uma incapacidade de ter relacionamento, se tem ejaculação precoce ou retardada. E basicamente esse foi a avaliação do paciente psiquiátrico, né, que a gente, por cima, assim, é uma avaliação geral, assim, que não tem especificidade de cada transtorno, mas basicamente uma linha a ser seguida, né, que é a avaliação do paciente psiquiátrico, junto com a urgência e essa anamnese. E beleza, então também faz parte o exame do estado mental no paciente psiquiátrico. O exame do estado mental basicamente é uma forma da gente avaliar a capacidade mental do paciente, a capacidade mental ativa do paciente, por meio da avaliação de aspectos gerais, como a gente, a partir do comportamento, a partir de crenças, de percepções, do humor, de aspectos cognitivos do paciente. A partir desses fatores a gente consegue avaliar a capacidade mental ativa do nosso paciente. É importante também a gente saber que esse exame do estado mental, ele é uma rotina do paciente psiquiátrico que deve ser feita a cada ano, se não me engano. A cada ano é feito um acompanhamento em relação a esse exame de estado mental e que o paciente ele não deve ficar constrangido ou porque é realmente um padrão, assim, algo rotineiro, assim. É uma avaliação e isso. Basicamente aqui, qualquer paciente, qualquer indivíduo com alteração de estado mental ou comprometimento da cognição, agudo ou crônico, ele tem que fazer o exame de estado mental. Beleza? Aqui, como eu já tinha dito, né, os resultados são registrados, o exame é repetido anualmente, e sempre que tem uma suspeita de alteração do estado mental também.
né, anualmente, ou sempre que tem alguma alteração. É importante também saber que o exame físico, nesse exame de estado mental, vai ter alguns exames físicos e neurológicos que fazem parte dessa avaliação psiquiátrica. Pode estar um pouco nebuloso agora, mas a gente vai entender melhor agora, né? Fazendo realmente o exame de estado mental. O exame de estado mental ele é um pouco longo, assim, sabe? Mas a gente vai indo. Ele basicamente tem esses fatores, mas a gente vai avaliar rapidamente qualquer um. A gente vai avaliar um por um e tendo uma noção cada vez mais de quais critérios que estão nesse exame de estado mental. Inicialmente, a gente avalia a aparência, o modo de andar, das roupas, maquiagens, higiene pessoal. Daí a gente pode anotar se a aparência está adequada ou inadequada em relação à idade, se a higiene está descuidada ou cuidada, a dentição dos dentes, se tem uma higiene bucal adequada. Em relação à atitude, a gente avalia a postura em relação ao entrevistador e a avaliação. A gente pode descrever ele como confiante, indiferente, passivo, agressivo, petulante, dissimulado, inseguro, histriônico, sedutor. Em relação à consciência, a gente pode perceber o contato do paciente com o meio que ele está inserido, se ele tem alguma flutuação. A gente pode pesquisar o Glasgow quantitativo, né? Perceber se ele está lúcido, sonolento, beleza? Em relação à orientação, a orientação em tempo e espaço, se ele sabe onde que ele está, que dia que é hoje, o nome dele, a idade dele, se ele está orientado ou desorientado em relação a si mesmo. Em relação à atenção, a gente percebe a vigilância do paciente, a concentração, a atenção voluntária. A gente pode fazer alguns testes com ele, né? Que basicamente é a semiotécnica, né? Que é esse exame neurológico, né? De perguntar 100, menos 7, 93, o paciente responde. Daí a gente pergunta de novo, menos 7, 86, daí vai indo, menos 7, 79. Daí a gente pode fazer essa avaliação. Daí a gente pode fazer na nossa anotação do prontuário, da anamnese, se ele está hiper ou hipovigil, se tem a atenção diminuída, se ele está hiperfocado, distraído. Em relação à memória, a gente avalia a memória de forma imediata, recente ou remota. A gente verifica memórias durante a anamnese. A gente pode pedir para ele repetir 3 palavras, sabe? Digamos, paciente, por favor, repita garrafa, carro e mochila. Daí a gente fala, guarda essas 3 palavras. Daí continua a anamnese e depois de um tempo pergunta de novo quais eram as 3 palavras que eu disse. Garrafa, carro e mochila. A gente pode avaliar a memória imediata, assim, e daí basicamente na anotação a gente pode descrever que a memória está imediata, recente, remota, está preservada ou está afetada, né? Em relação a senso-percepção, como ele percebe os estímulos e como ele observa os comportamentos do ambiente, a gente pode perguntar se ele costuma ouvir coisas que ninguém mais ouve, se ele vê coisas que ninguém mais ouve, se tem coisas que é só dentro da cabeça dele, como um paciente esquizofrênico, né? Daí a gente pode anotar caso tenha ilusão, alucinação ou pseudo-alucinação, né? Que basicamente só altera o nível da nitidez dessa alucinação. A gente tem que especificar se é uma alucinação visual, auditiva ou tátil. Passando para frente em relação ao humor e afeto, a gente pode perceber como que o paciente ele reage às emoções, a gente avalia as expressões faciais, gestos, o discurso do paciente, né, a psicomotricidade dele, se tem riso ou choro fácil. A gente pode avaliar como que esse paciente relata os próprios sentimentos, a gente pode perguntar como é a tristeza para ele, ou a ansiedade para ele. Daí a partir do humor e afeto a gente pode escrever no prontuário se ele está deprimido, eutímico, eufórico, disfórico, irritável, ansioso, vazio, né, no borderline, que é característico dessa sensação de vazio do paciente, né. Em relação à inteligência, a gente pode verificar raciocínio lógico, a coerência, a capacidade de abstrair, de generalizar, compreender ideias complexas, resolver problemas. Nisso a gente avalia a compreensão de alguns provérbios. Por exemplo, o que significa mais? Vale um pássaro na mão ou 2 voando? Beleza, e então a gente pode fazer na anotação se essa inteligência está na média, acima da média ou abaixo da média. Beleza, continuando, já acabando já aqui. Em relação ao pensamento, a gente avalia o curso do pensamento, a forma e o conteúdo do pensamento. A gente observa a velocidade do pensamento, se tem interrupção, se tem nexo, se tem alguns temas prevalentes, se tem relação com a realidade. Também a gente avalia a abstração. O que quer dizer? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de palha? A gente avalia o pensamento, né, assim, dessa forma. A gente avalia o curso, ele pode ser acelerado, normal ou lento. A forma, se tiver agregação ou afrouxamento, associações. Se ele é prolixo, né, não chega no ponto, fica enrolando muito, se ele é muito detalhista. Em relação ao conteúdo, a gente pode anotar que o conteúdo é adequado, se ele está em delírio, né? Em relação ao delírio a gente pode especificar se é um delírio religioso ou outro delírio. Em relação ao conteúdo ainda, se ele tem um conteúdo de culpa, preocupação, grandiosidade, desesperança, né? Vazio. Então essa pode ser a nossa anotação em relação a curso, forma e conteúdo do pensamento. Em relação à volição, que é basicamente a vontade, o desejo do paciente, como está esse processo volitivo, né? Em relação nisso, a gente pode observar o comportamento, se ele tem impulsividade, se ele tem compulsões, se ele tem desvio dos impulsos de autopreservação. A gente pode procurar os sinais de mutilação, de agressão, e a gente pode perguntar, a gente dá um comando, né, de levante o braço, dobre o papel, para avaliar se tem alguma automutilação. Em relação a isso, a gente pode anotar se ele está em abulia ou avolia, se ele está em hiperbolia ou frangofilia, negativismo ou mutismo. E esse aqui é a última, né, em relação, a gente pode avaliar a linguagem, a gente avalia a velocidade, se é compreensível, se tem palavras inventadas. A gente pode pedir para ele repetir algumas frases, como nem aqui, nem ali, nem lá. A psicomotricidade, a gente vê se tem algum tique ou algum comportamento estereotipado. A gente pode avaliar se tem apraxia, né? A gente fala, me mostre como se faz um aceno de adeus. Ou como você cortaria uma tesoura. Daí a gente
A gente pode, na anotação prontuária, a gente pode escrever se ele está em agitação, lentificação psicomotora, se ele está catatônico ou com ecopraxia. Em relação aos insights, a gente avalia se o paciente ele tem juízo crônico da realidade e a gente pode perguntar o que você acha que está acontecendo agora nesse momento. Então, pessoal, foram vários critérios, né? Basicamente é difícil, né, de lembrar tudo, né? Mas com o tempo vai pegando, né? E também é importante pegar essa ideia principal, né? Tipo, a aparência, atitude, consciência, orientação, atenção, memória, senso, percepção, humor, afeto, inteligência, pensamento, volição, conação, linguagem, psicomotricidade e insights. Então, é bastante coisa, mas pelo que eu vejo, assim, nos casos específicos, de tipo, transtorno do pânico, daí tem alguns critérios mais proeminentes, né, que são mais importantes para a clínica do paciente. Então essa aula é mais uma aula geral para a gente ter uma visão geral do exame de estado mental. Não quer dizer que a gente precisa fazer todos esses critérios, né, mas principalmente levar em consideração os principais de cada clínica. Tipo, o esquizofrênico ele vai ter alucinações, ele vai estar agitado, sabe? Daí basicamente isso. Mas muito obrigado pessoal. Foi uma aula, coisa mental, tava meio longo, mas basicamente é isso. Obrigadão, qualquer coisa tamo aí e até logo.